show vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar o show. Apresentação dela, Morgana Loren. Morgana Loren. Chama-se drag queen o homem que se veste com roupas femininas estilizadas, e drag king, a mulher que se veste como homem. A transformação em drag queen ou king geralmente envolvia no começo, por parte do artista, a criação de um personagem caracteristicamente cômico ou exagerado. Hoje em dia, o viés cômico já não é o principal, havendo performers que trabalham mais as características sensuais e modernas. A história da humanidade apresenta inúmeras passagens em que o ato de se montar, se vestir como drag, além de um posicionamento artístico e político, foi uma necessidade cênica imposta pela sociedade e pela moral vigente. Desde a Grécia clássica até os dias atuais, homens personificam a imagem feminina em diferentes aspectos, de maneira mais realista à total estilização da forma. A drag queen sofreu metamorfoses reais tanto em sua estética como em sua função, mas nunca perdeu seu principal objetivo, a grande arte do encantamento. O protótipo das drag queens, ou mesmo seu início, é o transformismo. Transformista, ou em inglês impersonator, é uma pessoa que veste roupas usualmente próprias do sexo oposto, com intuitos essencialmente comerciais e artísticos de personificar alguma grande figura do show business, cantoras, atrizes ou modelos, sem que tal atitude interfira necessariamente em sua orientação sexual. Se diferem dos crossdressers por não vestirem roupas do sexo oposto para prazer pessoal, sexual, erótico ou emocional. Drag queens ou drag kings são artistas performáticos que se travestem, fantasiando-se cômica ou exageradamente com intuito geralmente profissional e artístico, de forma original e criativa. Na maioria das vezes, apresentam-se em boates e bares LGBT, embora haja drags que façam eventos para público misto e heterossexuais, como animação em festas de casamento, debutantes, formaturas, os chamados telegramas animados, levando mensagens de amor ou felicitações com performances características. A drag queen trata-se de uma construção de um personagem e não necessariamente de uma orientação sexual. Logo, configura-se como teatro ou performance. Tanto drag queens como drag kings podem ter qualquer orientação sexual, e sê-lo não é indicativo de se ser homossexual, bissexual ou heterossexual. Filmes como Priscila, a Rainha do Deserto, e Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar, popularizaram esse estilo. Em diversos países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, apresentadores de TV como RuPaul e Dame Edna são nacionalmente conhecidos. Desde a última década, o cenário artístico brasileiro vem testemunhando a expansão do artista performático denominado de drag queen. Por excelência, essa forma artística foi vista por muitos e por um longo tempo como uma não-arte, ou até como uma forma banal, descartável e, no mau sentido da palavra, popular. Destinados a se restringirem aos guetos em que a comunidade LGBT, que quer dizer lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, frequenta, os artistas drag queen hoje alcançam um espaço mais expandido, seja nos meios de comunicação e propaganda em massa ou no cenário artístico. Sabendo que o teatro existe desde o início da humanidade, é possível concluir que as raízes do transformismo também datam dos mesmos tempos remotos. O teatro grego, berço do ator, pode ser considerado o ponto de partida para essa análise. Mas é sabido que, muito anterior ao despontar do teatro europeu, outras formas de teatralidade já haviam existido em diversas civilizações ao redor do planeta. A utilização de máscaras e danças ritualísticas já marcavam o construir de um comportamento cultural inerente ao ser humano. O surgimento das máscaras se dá na necessidade do homem em mimetizar-se ou transformar sua aparência. Não apenas no Ocidente se estabeleceu a ilusão do artista masculino em criar, através de seu corpo, a personagem feminina.
No Oriente, todas as principais formas teatrais clássicas que necessitam da ação direta do ator foram também concebidas a partir da construção do feminino. Temos, por exemplo, o teatro Topeng da Indonésia e na Índia, o Kathakali. Porém, a cultura que mais adotou o ator transformista para dentro dos palcos foi sem dúvida a japonesa. No Japão, o Kabuki, o clássico cômico Kyogen e o dramático No foram desde o século XIV linguagens teatrais específicas do ator masculino. Há alguns atores que se especializam somente em personagens femininas, o Nagata. A Ópera de Pequim, espetáculo cênico que agrega teatro, canto, dança, acrobacia, música, mímica e boa dose de virtuosismo, estabelece-se no século XVIII na China, nos grandes palácios imperiais da era Ming. Homens e mulheres eram habilitados a participar artisticamente do evento cênico. Porém, por motivos de moralidade social, os personagens femininos eram de responsabilidade dos atores das companhias, destinando a parte de dança para as mulheres que não compartilhavam o palco com os homens. Como no resto do mundo, as mulheres inevitavelmente foram expulsas do teatro por questões morais, deixando Tan, ator que personifica a personagem feminina, a cargo de todos os papéis. No teatro elisabetano do século XVI, os papéis femininos escritos por Shakespeare ou qualquer outro dramaturgo eram interpretados por jovens adolescentes homens, meninos entre 10 e 13 anos. Julieta, Desdémona, Ofélia e Lady Macbeth foram atores travestidos. Especula-se também que Shakespeare, ao conceber suas personagens femininas, ao rodapé da página em que descrevia tal papel, marcava-o com a sigla DRAG, Dressed as a Girl, vestido como menina em tradução livre, para sinalizar que aquela personagem seria interpretada por um homem. Não há provas concretas disso, pois nenhum manuscrito do ator sobreviveu ao longo dos 450 anos que o separam da contemporaneidade. Mas para mim, é a mais plausível definição para o nome drag queen. O fato é que, sendo lenda ou não, a história é orgulhosamente contada e recontada pelas drag queens. E elas invadiram todas as mídias. Em desenhos animados, como quando o Pica-Pau se veste de mulher para conseguir roubar comida do Leôncio, ou do Pernalonga para ludibriar o Hortelino Troca-Letra, ou mesmo o mais contemporâneo Máscara. Nos filmes, não só participariam em drag, mas como tema condutor da narrativa. Por exemplo, Priscila, Rainha do Deserto, Para Wong Fu, Obrigada por Tudo, Julie Newmar, Tootsie, a versão cinematográfica de A Gaiola das Loucas, Quanto Mais Quente Melhor, e Uma Babá Quase Perfeita são exemplos de filmes que abordam o tema drag queen. A estudiosa Larissa Pelúcio, em 2009, informa categoricamente que, apesar de, no Brasil, o movimento das drag queens ter despontado na década de 90, rastreiam-se traços que nos provam a existência de drags ou protótipos de drags nos anos 70. Na verdade, se pesquisarmos bem, veremos drags nos anos 40, 50, 60. Seria inocência pensar que nos 450 anos anteriores, desde o teatro catequético, o Brasil não tenha presenciado atores drag queens em seu contexto cênico. Vale muito lembrar que a tradição teatral brasileira se deu bastante pela influência direta do teatro europeu português através do teatro de revistas, vaudevilles e melodrama. Assim como a drag queen passou por uma transformação monumental e glamurosa de estética, linguagem e conceitos perante o cenário mundial, o mesmo ocorreu em terras tupiniquins. Algumas das drag queens mais conhecidas do cenário nacional são Silvete Montilla, Nani People, Jimmy Keir, Léo Áquila, Salete Campari, Thalia Bombinha, Chaka Drag Queen, Márcia Pantera, Paulette Pink, Verônica, La Belle Beauty, as gêmeas Dolly Dolly, Alexia Twister, Ícaro, Stripperella e Morgana Loren. E algumas das drag queens mais conhecidas do cenário internacional são
RuPaul, Divine, Lady Bunny, Lipsinka, Sylvester, Conchita Wurst, Bianca Del Rio, Fifi O'Hara, Miss Fame, Miss Coco Peru, Joey Arias, Adore Delano, Chad Michaels, Sharon Needles, Alaska Thunderfuck 5000, Dame Edna. Os anos 90 chegam levando a drag queen de volta ao convívio da sociedade. Drag agora possui a função de entretenimento, seja em lip syncs, que quer dizer dublar uma música de alguma cantora de modo verossimilhante ou caricatural, voguing, ou em sketches cômicas, abordando principalmente a cultura e o universo gay através de zombarias. Com estilos de apresentação muito diferentes entre si, como as divas, as caricatas, os andrógenos, as transformistas e a bola da vez, as top drags, todas com roupas conceituais e magníficas e de um dialeto próprio dessa comunidade. E não só entretenimento, os artistas drag posicionaram-se mais uma vez na frente da luta pelos direitos da comunidade gay, tomando a causa com um fervoroso ativismo político e tornando-se um dos símbolos mais significativos das paradas gay nos dois lados do Atlântico. A cultura drag pop chegou ao seu auge com RuPaul Charles, um negro alto, de peruca loira e idêntico a uma top model em cada centímetro. Segundo Baker, RuPaul é um espetacular ato de auto-reinvenção e reivindicação drag. Ele criou uma personagem atrevida, forte, linda e negra, mas argumenta que sua performance é de um personificador feminino, alegando que ele não se parece com uma mulher, e sim com uma drag queen. Palavras de RuPaul: "Eu não penso que eu poderia nunca me assemelhar com uma mulher. Elas não se vestem dessa forma. Somente drag queens se vestem assim. Tudo é drag, só que a minha é mais glamurosa." RuPaul elevou ao máximo a arte das drag queens no mundo através de seus singles. Supermodel ficou em segundo lugar na Billboard, perdendo somente para I'm Every Woman de Whitney Houston. Filmes, trabalhos como modelo fotográfico de passarela e desde 2009 comanda seu próprio reality show na TV, onde drag queens de todos os cantos dos Estados Unidos concorrem ao título da próxima Drag Queen Superstar, mostrando habilidades artísticas, desde atuação até confecção de vestidos de alta costura, e depois desse ainda vieram outros reality shows que contam com a presença da diva. RuPaul's Drag Race tem recebido grandes celebridades do showbiz através dos anos, e tem sido topo de audiência em vários países do mundo. E para coroar a carreira de sucesso do show, RuPaul ganhou em 2016 o prêmio Emmy, o Oscar da TV americana, como melhor apresentador de reality shows. Além de disseminar a cultura gay e a arte das drag queens, o show tem aberto possibilidade e espaço para vários artistas drags poderem ser vistos e reconhecidos por seus trabalhos. O cantor austríaco Conchita Wurst é outro artista drag que recentemente alcançou reconhecimento internacional por inúmeros motivos. Foi vencedor da edição de 2014 do programa europeu Festival Eurovisão de Canção e é uma drag queen barbada. Ao contrário do que muitos pensam, isso não é uma particularidade de Conchita e nem sequer é algum traço de novidade. As Bearded Queens são uma categoria de drag queens que baseiam sua estética em uma concepção da androginia muito utilizada pelos astros do rock da década de 70, em prol do movimento gay e de uma maior abertura de expressão. Esse movimento andrógeno também se deu no Brasil através do grupo de performance teatro musical The Croquettes, que enfrentou a ditadura nos anos 70. O grupo, composto por artistas masculinos, barbados e de pernas peludas, chocou a sociedade ao se apresentarem de salto alto, vestidos e glitter na maquiagem, tornando-se o escândalo e o deleite dos públicos do Brasil e de Paris. O The Croquettes alcançou reconhecimento internacional por sua postura política e artística, o que destaca que o grupo formado por esses 11 artistas militantes da causa gay em Paetês foram os precursores do que enxerga-se hoje como drag queen no Brasil.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir da década de 90, testemunhou-se o grande evento da drag queen na cultura pop, inserida tanto nos clubes gays quanto em outros eventos de ativismo e mídias. Dentre elas podemos lembrar de Salete Campari, Silvete Montilla, Nani People, Jimmy Kier, que construíram suas carreiras em cima de personagens cômicas, irreverentes e queridas do público de vários grupos sociais. No âmbito mundial, a virada do milênio nos apresentou um globo totalmente conectado, promovendo enxurradas de informações por minuto, uma sociedade dinâmica e porosa. Novas divas da música e das artes em geral foram coroadas, cada vez mais ousadas e inventivas, dando liberdade de expressão e reinvenção à cultura gay e jovem. Beyoncé, Shakira, Kylie Minogue, Britney Spears e Lady Gaga serviram mais do que inspiração para as drag queens, tornaram-se um modo de vida. Mas aqui no Brasil, a entrada das drag queens na televisão brasileira se deu muito antes. Silvio Santos vem colocando competições de drag queens e travestis em seu programa dominical há muitos anos. E quem não se lembra da Vovó Mafalda ou da Vera Verão? Ou de qualquer uma das mais de 50 personagens femininas construídas por Chico Anísio, e das frequentes aparições de algum dos trapalhões vestidos em drag. Ou retrocedendo um pouco mais no começo do cinema no Brasil, com Grande Otelo e Oscarito. E atualmente podemos acompanhar uma verdadeira invasão de drags nos canais de TV por assinatura, onde a liberdade de conceitos é maior. Por exemplo, no Multishow, podemos acompanhar os verdadeiros fenômenos de público que são Paulo Gustavo e Marcos Magela, que em programas como 220 Volts, Ferdinando Show e Vai Que Cola, que inclusive virou filme campeão de bilheteria, invadem os lares brasileiros, levando à transformação de uma forma divertida, atrevida e sem pudores. E eles não são os únicos. Programas como Treme Treme e o novíssimo Chilindró, que é ainda mais subversivo, pois se passa em uma prisão, traz como heroína uma personagem drag, a Xuxeta, que é desbocada, mafiosa e muito louca. O fato é que, ao longo de sua imensa trajetória na arte e sobretudo na sociedade, a drag queen tem sido uma forte arma de provocação, blasfêmia, divertimento e fator de estranhamento em que o masculino e o feminino se fundem na construção de uma personagem e de uma linguagem cênica que gerou aprovação e fúria no decorrer da história. Na atualidade, apesar de existir uma empolgação frenética acerca de montar-se como uma drag queen pelos jovens, principalmente os gays, é importante delimitar a linguagem. Drag queen não se trata apenas de se vestir de mulher e exalar beleza para fins de divertimento próprio. O artista tem responsabilidades para com sua arte e, sobretudo, com a sociedade para a qual se torna voz e propagador de ideias. A drag queen possui uma função social cênica, seja de entretenimento ou de política, que não se basta no alto prazer e no divertimento corriqueiro. Temos vários tipos de drag queens. Temos a diva, a top, a caricata, a pop, a andrógina, a transformista, a bearded drag e a muscle drag. Num show de drag nós temos a dublagem, interpretação, performance, coreografia, interação com a plateia e o stand-up comedy. E no cinema, nós temos uma grande variedade de filmes que falam sobre drag queens. Alguns deles: Quanto Mais Quente Melhor, Vitor ou Vitória, A Gaiola das Loucas, Tootsie, Kinky Boots, A Fábrica dos Sonhos, Connie e Carla, As Rainhas da Noite, Hedwig, Rock, Amor e Traição, Uma Babá Quase Perfeita, The Rocky Horror Picture Show, Rent, Os Boêmios, As Damas de Ferro,
Wigstock the Movie, Paris is Burning, Yentl, Pink Flamingos, Ninguém é Perfeito, Essa Estranha Atração, As Branquelas, A Bela do Palco, Ela é o Cara, Traídos pelo Desejo, M Butterfly, Má Educação e os campeões de bilheteria para Wong Fu, Obrigado por Tudo, de Julie Newmar, e Priscila, a Rainha do Deserto. As drag queens vivem de música. A canção I Will Survive, da cantora Gloria Gaynor, é considerado um hino das drag queens. Mas também temos várias outras músicas que são associadas aos shows de drags, como I Am What I Am, também da Gloria Gaynor, It's Raining Men, das Weather Girls, Vogue, da Madonna, Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, I Will Always Love You, da Whitney Houston, The Greatest Love of All, também da Whitney Houston, Single Ladies, da Beyoncé, Crazy in Love, também da Beyoncé, e temos drags cantoras também, com singles fazendo sucesso nas paradas. Por exemplo, Supermodel, da RuPaul, Native Love, da Divine, Take Me Up High, da Lady Bunny, Body Parts, da Courtney Act, Till Death Do Us Part, da Dua Delano, Rise Like a Phoenix, da Conchita Wurst, Supersonic, da Detox, You Make Me Feel Mais Real, do Sylvester, Jim Dada, de Kevin Aviance, The Face, Bibi Zahara Benet, Your Makeup is Terrible, de Alaska Thunderfuck 5000, Beauty Killer, de Jeffree Star, Beachy, Fifi O'Hara e The Boy is a Bottom, da Willam Belly. E é isso, uma pequena amostra da participação das drag queens através dos tempos, mostrando que a transformação, seja de que forma for, é benéfica e necessária, e eu diria inevitável. Afinal, como diz a drag queen mais famosa do mundo, RuPaul, nós nascemos nus e o resto é drag.